bom dia a esse espaço, que é um espaço democrático dentro do CAPES. Ontem tivemos na Assembleia, discutiram vários assuntos, né, tanto dos usuários como os técnicos. E eu penso, né, em traduzir essa linguagem em vários planos, mas eu escolhi um plano que eu estou desenvolvendo já há um tempo, que é o campo da ética, né? E o que vem a ser ética? Eu pesquisei e já tinha algum repertório que a ética é uma reflexão sobre a conduta humana, de que forma devemos conduzir a humanidade para um mundo mais humano. A palavra ética remonta à Grécia, né? Nossa filosofia, nossa sociedade é muito baseada nos valores gregos. Sociedade ocidental, né? Ocidental. E na Grécia significa morada, ou seja, uma morada onde os valores humanos sejam respeitados. Então, a ética busca compreender as diferenças, buscar as diferenças, quem são os desvalidos, quem são os oprimidos, buscando uma utopia, buscando um mundo mais humano. E nós estamos aqui como participando dessa oficina, desse momento, mas buscando uma inclusão psicossocial, né? Cada um é um indivíduo, mas faz parte do coletivo. É o que, por exemplo, Sócrates, filósofo grego, ele defendeu a vida toda, por excelência, o filósofo ético. Ele andava na água daquele espaço público, né, de Atenas, questionando o que é a vida, o que é a morte, o que é o amor, o que é Deus. E nessa andança, né, nessa maêutica socrática, esse parque de ideias, Sócrates também assumiu a máxima ética, que seria: conhece a ti mesmo, conhecerás a verdade. Né? Esse era o pensamento que guiava Sócrates. Aí ele foi condenado, porque o júri de Atenas achou que ele estava corrompendo a juventude, e ele cometeu aí que vem a questão, né? Em vez de ser julgado, ele preferiu tomar cicuta e aí ir embora daqui, né? Um suicídio. Essa é uma questão complexa, mas Sócrates deixou para a gente a ideia de que é preciso espaço público, é preciso uma dimensão dialética, de troca de ideias, cada um possa expor suas ideias e possa ser respeitado com as diferenças. Realmente, infelizmente, na oficina que teve aqui, houve uma ruptura disso, né? Acontece às vezes a ruptura antidemocrática e ao mesmo tempo democrática, porque a falha, né, repõe o conceito de reparação. Então hoje se fala de uma ética de reparação também em relação às classes dominadas, aos negros, aos índios, aos povos do mundo todo, aos refugiados. Então se busca uma ética da inclusão, né? Então a moral seria uma coisa mais particular de cada um, de cada profissão, né? Ética na medicina, ética na enfermagem, ética na antropologia, ética na sociologia. E a ética, como Volte, André. Kant colocou, o filósofo importante alemão Immanuel Kant fala que é preciso respeitar o indivíduo e o coletivo, autonomia e heteronomia. E ele coloca isso no sentido de que a ética deve harmonizar homem e natureza. Não há nada mais belo que um céu estrelado do que a lei moral dentro de nós. Então, um sistema como o nosso, um sistema que destrói a natureza, um sistema incoerente, um sistema que classifica categorias de pessoas, né, em cima de várias coisas, é um sistema que não respeita a ética. Né? O aumento de patologias, por exemplo, é muito grande, de psicopatologias, desde a idade infantil até os recém-nascidos, já tem patologias que não tem nem o CID para categorizar.
Então a gente vê hoje uma sociedade tecnológica, tecnocrática, capitalista, e que o interesse é consumir com olhar. Então, o que é a cidade da gente? Qual é o nosso habitat diante disso? Aristóteles vai dizer que nós somos animais políticos, pertencemos à polis, à cidade. Então, mas nós temos na cidade várias contradições, várias fugas, né? Várias perdas de sentido, e hoje buscamos esse sentido, buscamos esses valores, né? A gente trabalha com valores de bem, de mal, de retidão, não retidão, mas como é difícil, porque a gente é banhado por imagens, é o que Jean Baudrillard chama de o inferno do mesmo. O tempo todo você pega o celular, tem imagem, propaganda, e isso vai diluindo nossas ações. Né? Nós vivemos uma sociedade violenta, tem guerra, posso citar a Ucrânia, e a Rússia, Estados Unidos, o Hamas, Israel, mas tem muito mais guerras internas, né? Guerras que a gente trava com a nossa própria mente, e que é preciso ressignificar essas guerras. Então a cidadania que vem dessa coisa da cidade é o exercício do respeito a si próprio e a diferença, o que não é fácil. Às vezes eu entro no ônibus, alguém me dá um lugar, mas às vezes eu entro no ônibus e ninguém me dá um lugar e está todo mundo plugado com fone no celular. Você veja isso nos metrôs, nos lugares. Então há uma robotização crescente, alienação, que em grego, em filosofia, significa estar ausente de si próprio, muito grande. E a gente vive com uma sociedade do medo, né? Há uma crise de valores forte, certo? Nós não sabemos mais direito quais são os valores, existe uma inversão de valores, o que é bom, o que é mal, o que é melhor, o que é pior. Parece que o capital digital, a razão digital entrou aí, mostrando que o que vale mesmo é você ter as coisas, consumir, né? É um olhar consumista. Então a gente precisa entender que quanto mais remédios a gente toma, mais remédios vai tomar, no sentido de que é uma indústria farmacêutica por trás de tudo isso, e a produção de uma sociedade dependente disso. Não que os remédios não sejam importantes, mas a enxurrada de medicamentos, né? O trânsito veloz, né? O mundo veloz que a gente vive, nos levam a uma sociedade patológica. Né? Michel Foucault chamou de doença do poder, né? A relação de poder, no domínio. Nossos corpos são dominados, nossas mentes são dominadas. André! E cada vez mais nós perdemos